Bem-vindos a mais um debate. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa notícia que, olha, fez bastante barulho no mercado de criptomoedas. A agência de classificação de risco S&P Global deu uma nota baixíssima para a estabilidade da Tether, a emissora da USDT. Que é a maior stablecoin do planeta, né? E a nossa missão aqui é, assim, ir um pouco além da manchete. A gente vai tentar entender por que isso aconteceu, dissecar a resposta que foi, nossa, no mínimo ousada do CEO da Tether. Muito ousada. E o mais importante, vamos finalmente encarar aquela pergunta de 100 bilhões de dólares que, sei lá, assombra essa empresa há anos. A pergunta que não quer calar. Exato. Por que raios ela nunca passou por uma auditoria externa de verdade? E olha, é impossível exagerar a importância disso. O USDT não é só mais uma cripto no meio de milhares. Ele é a grande artéria, sabe? A ponte que conecta o dinheiro que a gente usa no dia a dia, o sistema financeiro tradicional, com todo o universo cripto. É a base de tudo. Exato. Se você olhar o volume de negociação, o USDT movimenta mais dinheiro diariamente do que o próprio Bitcoin. Na prática, ele funciona como se fosse o dólar digital do mercado. É o que dá liquidez, o que permite que tudo funcione. Entendi. Então, qualquer probleminha numa pasta tão fundamental assim... Pode causar um verdadeiro terremoto no mercado inteiro. Um terremoto perfeito. E o que a S&P fez não foi um tremorzinho de leve, né? De jeito nenhum. Eles não deram só um puxão de orelha. A classificação do SDT foi de restrita para fraca, que é, assim, literalmente a pior nota possível na escala deles. É o fundo do poço. A primeira pergunta que vem à cabeça é: o que a Tether fez de tão grave para merecer isso? Então, o relatório da S&P acendeu uma luz vermelha gigante num ponto bem específico. A exposição cada vez maior das reservas da Tether a ativos de alto risco. Certo. E o nome que mais aparece nesse relatório é Bitcoin. A agência vê essa alocação em Bitcoin não como, sei lá, um investimento inteligente, mas como uma vulnerabilidade que pode, num cenário de estresse, quebrar a promessa número 1 de uma stablecoin. Que é um USDT sempre valer $1. Exatamente essa promessa. E eles não falam isso da boca para fora, né? Eles trazem os números para dar peso. Segundo a S&P, o Bitcoin já come uma fatia de 5,4% de todas as reservas da Tether. E aí que tá o problema. Pois é. O problema é que esse número é maior que a gordura para queimar que a própria empresa dizia ter, a tal da sobrecolateralização. Que estava em 3,9%. Isso. Traduzindo para o pessoal de casa, a Tether tinha um colchão de segurança, um dinheiro extra para aguentar o tranco de uma crise. A S&P está dizendo que se o Bitcoin tiver uma queda muito, mas muito forte, esse colchão já não é mais suficiente. O que nos leva diretamente para o pesadelo de qualquer stablecoin. A subcolateralização. Exato, a subcolateralização. Imagine o seguinte cenário, que é o que tira o sono da S&P. O preço do Bitcoin despenca, sei lá, 30% ou 40% num dia. O que não é nada impossível nesse mercado, né? A gente já viu isso acontecer várias vezes. Pois é. De repente, o valor total das reservas da Tether pode cair para menos da quantidade de USDTs que existem em circulação. Nesse momento, a mágica acaba. A empresa não teria como honrar a promessa de 1 para 1 com o dólar. E isso seria o estopim para uma corrida aos saques, uma crise de confiança. Total. E o interessante é que o relatório não aponta o dedo só para o Bitcoin. A S&P também menciona a falta de transparência sobre outros ativos, como o ouro. Ouro. E uma carteira de empréstimos garantidos que, assim, ninguém sabe direito o que tem lá dentro. É um alerta sobre a qualidade geral da cesta de ativos que deveria ser o porto seguro do mercado. Certo, e aqui é onde a história fica realmente boa. Diante de um tapa na cara desses, vindo de uma gigante como a S&P, o que a gente esperaria? Uma resposta cautelosa, talvez. Exato. Talvez uma nota de cautela, uma promessa de vamos rever nossos riscos, aumentar a transparência, mas não foi nada disso. A resposta do CEO, o Paulo Arduino, foi um contra-ataque. Ele foi na rede social X e mandou a seguinte frase: "Usamos seu desprezo como combustível." A estratégia de comunicação dele é fascinante. Ele não tenta se defender tecnicamente, ele muda o campo de batalha.
O Arduino enquadra o rebaixamento não como uma crítica válida, mas como um ataque do velho sistema financeiro quebrado, personificado pela S&P, a um novo modelo financeiro que eles não entendem e temem. É uma jogada de mestre em termos de narrativa. Totalmente. Ele ainda cutucou, dizendo que esses modelos de rating da S&P já deram notas ótimas para empresas que quebraram logo depois. É a clássica narrativa do nós contra eles, né? Do disruptivo contra o sistema. Mas, por outro lado, será que ele não tem um pingo de razão? Como assim? As agências de rating, como a S&P, erraram feio na crise financeira de 2008, dando nota máxima para ativos que eram puro lixo. Talvez essa desconfiança do novo com o velho sistema não seja totalmente infundada. Sem dúvida. Há um elemento de verdade aí. A credibilidade das agências de rating foi muito abalada, e elas têm um histórico de serem reativas, não proativas. Arduino explora essa fraqueza de forma muito eficaz. Sim. O problema é que ele usa isso para desviar da questão central. Ele não para na crítica, ele vai além e faz uma afirmação assim, inacreditável, dizendo que a Tether é a primeira empresa financeira sobrecapitalizada do mundo sem reservas tóxicas. Uau! Isso é uma declaração de guerra direta contra a análise da S&P, que diz exatamente o oposto. Essa briga de narrativas é ótima, mas ela parece sempre voltar para o mesmo ponto cego, a mesma ferida aberta que nunca cicatriza, a tal da auditoria. Sempre volta para isso. Essa desconfiança da S&P não nasceu ontem. Ela é o eco de uma dúvida que o mercado inteiro tem há quase uma década. Por que uma empresa que gerencia mais de 100 bilhões de dólares, uma das maiores instituições financeiras do mundo, de fato, nunca fez o básico que qualquer banco ou fundo faria, uma auditoria completa e independente? E aqui a gente precisa ser muito preciso. As pessoas costumam confundir atestado com auditoria, e a Tether se beneficia dessa confusão. Qual a diferença? O que eles publicam trimestralmente é um atestado. Pensa num atestado como uma fotografia. Um contador vai lá, num dia e hora específicos, tira uma foto dos ativos e diz: ok, nesta data, a foto mostra isso. Entendi. É um registro de um momento. Exato. É um processo com regras bem mais frouxas. E uma auditoria seria o quê, então? Um filme? Perfeito. Uma auditoria seria um filme, não uma foto. Seria um processo contínuo, muito mais profundo. Os auditores não olhariam só os ativos, mas de onde eles vieram, a qualidade deles, os controles internos da empresa, a gestão de risco. Um pente fino, basicamente. Um pente fino completo. Eles fariam testes, verificariam transações. É um exame completo da saúde financeira da empresa, não só um retrato de um momento. E essa desconfiança não é só teórica, certo? Não é só achismo. Existem casos concretos que alimentam essa pulga atrás da orelha. Exato. Isso não é paranoia do mercado. Existe um rastro de problemas legais. Em 2021, a Tether fechou um acordo de 18 milhões e meio de dólares com a Procuradoria-Geral de Nova York. Eu lembro disso. A acusação: ter mentido ao público, afirmando que cada USDT era 100% lastreado em dólares, quando, na verdade, não era. Grave. E no mesmo ano, outra multa, de 41,6 milhões de dólares, da CFTC, a Comissão de Futuros dos Estados Unidos. De novo, por declarações falsas sobre as reservas. Foi durante um desses processos que se descobriu que, em 2019, o lastro em dinheiro equivalentes era de apenas 74%. Então, quando eles dizem confiem em nós, o histórico não ajuda muito. E qual é a desculpa oficial deles para não ter essa auditoria? Porque eles devem ser perguntados sobre isso todo santo dia. A resposta oficial é, no mínimo, intrigante. O conselheiro-geral da empresa já disse publicamente que as 4 grandes da auditoria mundial, Deloitte, PwC, EY e KPMG. essas mesmas, que elas simplesmente se recusam a auditar a Tether. A justificativa: o risco reputacional de auditar uma empresa de cripto desse porte seria muito alto para elas. Basicamente, a Tether joga a culpa no colo das próprias empresas de auditoria. Espera um pouco, mas essa desculpa me parece meio frágil. Por quê? A Circle, que emite a USDC, a segunda maior stablecoin e principal concorrente da Tether, publica atestados mensais feitas pela Deloitte, uma das 4 grandes.
Isso não desmonta completamente o argumento da Tether. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Exatamente. O fato de a principal concorrente conseguir um selo de uma das maiores auditoras do mundo coloca a justificativa da Tether em xeque. Totalmente. Deixa o mercado com duas opções, né? Ou você acredita que as maiores firmas de auditoria do mundo têm medo de auditar um negócio legítimo, mas não têm medo de auditar o concorrente direto? O que parece lógico. Ou você conclui que existe algo específico nas operações ou nos livros da Tether que essas firmas não se sentem confortáveis em assinar embaixo. E é essa incerteza que alimenta todo o debate. Ok, então com base no que eles revelam nesses atestados, que são as fotos que a gente tem, o que de fato está por trás do Tether hoje? O que a gente sabe sobre a composição desses 100 bilhões de dólares? O que a gente sabe mostra uma estratégia, assim, de duas caras. Por um lado, e é preciso dar o crédito, a Tether fez uma limpeza importante nos últimos anos. Eles praticamente zeraram a posição em papéis comerciais, que era uma caixa preta de dívidas de empresas que ninguém sabia a qualidade. E isso era um grande ponto de crítica. Enorme. No lugar, eles compraram uma quantidade massiva de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os T-bills, considerados o ativo mais seguro do mundo. E a escala disso é impressionante, né? É absurda. A Tether se tornou um dos maiores detentores de dívida do governo americano no mundo. Ela detém mais títulos dos Estados Unidos do que países inteiros, como Espanha ou Austrália. Mais que a Espanha? Uau! Isso, sem dúvida, passa uma imagem de solidez. É o pilar que sustenta a operação. Então, o verdadeiro insight aqui é que a Tether não é nem um banco conservador, nem um fundo de hedge arriscado. É uma criatura híbrida. Ela usa a segurança dos títulos do governo para manter a operação funcionando no dia a dia, enquanto usa a especulação com Bitcoin e ouro para gerar lucros e fortalecer as reservas. Exato. O risco é que uma parte da fundação está em terra firme e a outra em areia movediça. Perfeita analogia. Essa é a essência da estratégia. A base ultrassegura dos T-bills garante a liquidez para os saques do dia a dia. E a cesta de ativos voláteis, como o Bitcoin e o ouro, um relatório da Jefferies estimou que eles têm mais de 116 toneladas métricas de ouro. 116 toneladas? O suficiente para mexer com o mercado global. Essa cesta serve para aumentar as reservas excedentes. O lucro gerado por esses ativos é o que fortalece o tal colchão de segurança. O problema, como apontou o S&P, é que numa crise, essa parte especulativa da fundação pode simplesmente evaporar. Isso tudo parece uma briga de titãs nos bastidores entre a S&P e a Tether. Mas e para quem está na ponta? A pessoa que usa o SDT para comprar um NFT, para fazer trade ou para se proteger da inflação em seu país. O que ela deveria tirar de tudo isso? Para essa pessoa, o que está em jogo é a confiança no sistema. O SDT é o óleo que lubrifica as engrenagens do mercado cripto. Uma crise de confiança que levasse a uma quebra da paridade com o dólar, o que o mercado chama de DPEG, seria um evento catastrófico. A gente já viu isso com outras stablecoins menores. Exato, mas a escala aqui é outra. Corretoras poderiam quebrar da noite para o dia, protocolos de finanças descentralizadas, o DeFi, que usam o SDT como garantia, poderiam entrar em colapso. O efeito cascata seria devastador, talvez até pior do que as grandes quebras que já vimos nesse setor. E o mais bizarro é o comportamento do próprio mercado, que parece um grande paradoxo. Nos momentos de maior pânico, quando o Bitcoin e as altcoins derrapem, o que acontece? A dominância do Tether aumenta. Exatamente. As pessoas vendem seus ativos de risco e correm para se abrigar justamente no SDT. É como se, na hora do incêndio, todo mundo corresse para dentro da casa que tem um vazamento de gás conhecido. Isso levanta uma questão fundamental. O mercado está sendo irracional e ignorando os riscos, ou a percepção é de que a Tether já se tornou grande demais para quebrar. Too big to fail. Isso. O efeito de rede do SDT é tão poderoso, ele está tão integrado em tudo, que sair dele tem um custo muito alto. Mesmo com alternativas mais transparentes e reguladas, como o SDC, a liquidez e o hábito ainda falam mais alto. O mercado, até hoje, tem feito uma aposta clara, ele prioriza a liquidez imediata em vez da transparência auditada. Resumindo a ópera, temos uma tensão muito clara. De um lado, a S&P e os céticos, apontando para um risco crescente,
Um gigante financeiro com cofres parcialmente opacos e uma aposta cada vez maior em ativos voláteis. E do outro? Do outro, a Tether se pintando como uma força inovadora, vítima de um sistema financeiro antigo que tem medo da concorrência. E no meio de tudo isso, a ausência de uma auditoria completa como a grande mancha no currículo, o que alimenta toda a desconfiança. E para deixar um pensamento final para nossa audiência refletir, talvez a questão crucial não seja se as reservas da Tether são suficientes hoje, neste exato momento, com o mercado em condições normais. A verdadeira pergunta é se esse modelo de negócio híbrido, que depende da estabilidade dos títulos do Tesouro ao mesmo tempo que especula com a volatilidade do Bitcoin, é resiliente o suficiente para sobreviver a uma crise de confiança de verdade generalizada. Aquele evento extremo, um cisne negro que as agências de rating são pagas para antecipar, mas que quase nunca conseguem prever a tempo. Será que a fundação de terra firme aguenta o tranco se a parte de areia movediça for engolida pelo mar? Deixe seu like e comente qual o próximo debate você quer escutar aqui.